Olá pessoal, a aula de hoje ela é relativamente rápida. A gente vai falar qual é a diferença que existe entre álcoois e hidróxidos. Por que isso? Porque os álcoois e os hidróxidos, eles possuem uma estrutura que é bastante similar. E essa estrutura, ela contém ali um ânion, que é interessante da gente dar uma olhada, que no caso é o OH-, tudo bem? Só que, apesar de ter esse OH-, em um dos compostos ele vai se comportar de uma forma e no outro de outra forma. Vamos entender primeiro então o que é um hidróxido, que é o mais simples, né? É o mais conhecido até. Bom, quando a gente fala em hidróxido, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar da água, né? Então a gente vai ter lá H2O, ela vai se decompor em quê? Ela vai se decompor, né? Então ela tem uma autoionização formando, no caso, H+, mais OH-, tudo bem? No caso, o mais correto seria a gente falar que duas moléculas de H2O, né, elas se ionizam em H3O+, mais o que vai sobrar, né, que é OH-, tá? Mas assim, deixando isso aqui de lado, porque isso aqui é um pouco mais avançado e não necessariamente vai fazer uma grande diferença para a gente aqui. Então o que a gente sabe aqui? Que se num determinado meio onde tem H+ e OH-, a gente adicionar uma substância X, tudo bem? A gente vai adicionar uma substância X. E essa substância X fazer com que esse íon aumente sua concentração no meio, tá? Então aumenta a concentração desse íon aqui no meio, a gente sabe que estamos falando de um hidróxido, tá? Então um hidróxido ele vai aumentar a quantidade de OH- no meio. Então, a gente sabe que os hidróxidos são substâncias que possuem na sua estrutura OH-, beleza? Então isso daqui é já conhecido, e aí a gente entra no que? Baseado nessa interpretação do aumento da concentração de OH- no meio, a gente entra na teoria ácido-base, tá? Eu vou colocar só o OH- aqui, que é a concentração dele, né? Subindo. Então é a teoria o quê? De Arrhenius, tudo bem? Então a gente tem lá a teoria do Arrhenius, Svante Arrhenius, que era um sueco, né? Um químico sueco. Bom, então a gente sabe que se dentro da teoria do Arrhenius uma substância aumentar a concentração de OH- no meio, ela é uma base. Então a gente chama de base, nesse caso aqui. E o que aumentar a concentração de H+, né? Ou seja, se aumentasse a concentração de H+, a substância, isso aqui seria um ácido. Tudo bem? Então, fácil da gente entender que esse íon OH-, se ele aumentar a concentração quando ele está em meio aquoso, né, uma substância aumentar a concentração desse íon em meio aquoso, significa que é um hidróxido, consequentemente, uma base, tá? Outra característica, uma base, ela precisa fazer uma interação eletrostática, tudo bem? O que seria uma interação eletrostática? Seria de uma substância, ou melhor, seria de um ânion X, né? De um íon X com um íon Y. No caso, esse íon X, ele tem que ser carregado o quê? Positivamente. E esse íon Y carregado negativamente. Então a gente tem um cátion e nós temos um ânion. O que a gente sabe? O OH- ele possui uma carga negativa, ou seja, ele é o Y aqui nesse caso. Tá? Então vamos considerar aqui o nosso ânion sempre sendo o OH-. Tudo bem? Então essa aqui é a ideia. Ou seja, esse OH- ele tem que estar na presença do quê? Tem que estar na presença de alguma coisa que seja carregada positivamente, ou seja, de um cátion. Tudo bem até aqui? E esse cátion, ele tem que interagir de forma a que essa carga
positiva interaja com a carga negativa. Então, quando a gente tem uma interação de cargas, tá? Então, quando a gente tem uma interação de cargas, deixa eu até desenhar aqui de novo para vocês. Então, quando a gente tiver uma interação de cargas, vou colocar o negativo aqui agora, tá? E aqui eu vou colocar o positivo. Então, quando a gente tem essa interação de cargas aqui, nós temos uma interação eletrostática. Vou colocar aqui o I de interação, tá? Eletrostática. Eletrostática. Tudo bem? Então, a gente tem uma interação eletrostática. Então, todo hidróxido, ele precisa ser fruto de uma interação eletrostática. O que isso quer dizer? Quer dizer que o OH-, deixa eu até mudar de cor aqui, quer dizer que o OH-, ele é um ânion que é bastante eletronegativo. Bastante eletronegativo, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele, então no caso o OH-, ele consegue trazer para sua direção pares de elétrons, né? Então ele consegue fazer isso daí. Quem que é possível fazer então essa interação? Ou seja, ele é muito negativo, né? O íon OH-, né? Então ele já tem aqui um parzinho de elétrons. Quem que ele vai atrair para próximo dele? Aquilo que for positivo. E quem que são muito eletropositivos? Quem são eletropositivos são os metais. Tudo bem? Então, os metais são muito eletropositivos. Eletropositivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são deficientes de elétrons. O OH, né, antes dele se desligar de qualquer estrutura, por exemplo, como a água, o que acontece? O oxigênio ele é tão eletronegativo que ele fica com o elétron do próprio hidrogênio que estava ligado nele. Como ele está carregado negativamente, ele vai interagir, tá? Ele vai interagir com o que tiver de positivo no meio. Ou seja, os hidróxidos, eles precisam, no caso, de alguma estrutura muito positiva para eles se ligarem. Os metais são essas estruturas, os cátions metálicos, tudo bem? Então, a gente vai ter um monte lá, existe uma tabela de cátions, e a grande maioria deles, 99%, são metais que vão funcionar muito bem para formar hidróxidos. Por que eu falo que 99%? Tá? Porque existe um íon que é o NH4+, tá? É o íon amônio, tudo bem? E no caso, o íon amônio, ele também é bastante eletropositivo. Então, quando você vê uma substância que é ligada com o NH4+, você já sabe que o NH4+, ele tende a ser o cátion, tá? Tende a ser não, ele sempre vai ser o cátion. E os metais, né, como por exemplo, pode ser Na+, Mg2+, né? Então sódio, íon magnésio, né? Então eles vão ser bons para formar hidróxidos. Então, em geral, íon amônio e metais geram hidróxidos. Por quê? Porque eles são deficientes de elétron, e então a gente consegue fazer uma interação eletrostática. A carga negativa do OH- vai interagir com a carga positiva dos metais ou do íon NH4+, tudo bem? Então, isso é o que caracteriza especificamente um hidróxido. Agora vamos ver, no caso, os álcoois, tá? Então eu vou apagar aqui só para a gente ter espaço e as coisas não ficar muito poluída aqui, né? Bom, o que a gente sabe? Um álcool, ele é uma substância orgânica, tudo bem? Então ele tem que ter carbono na sua estrutura. Então quando a gente observa um álcool, vamos dizer o metanol, que é o mais simples de todos, tá? Ele tem um carbono ligado a um hidrogênio, tudo bem? Ligado a um segundo hidrogênio, ligado ao terceiro hidrogênio, e aí ele tem um OH. Só lembrando, carbono, né, ele tem 4 elétrons de valência, então ele tem que fazer 4 ligações. Ele não pode fazer 5, tem que fazer no máximo 4 ligações.
Então, o metano aqui, metanol, ele está fazendo o máximo de ligações possível. E o que a gente vê? A gente vê que sempre no álcool vai ter a presença desse OH. Tudo bem? Se, por exemplo, a gente for pensar em outro álcool, ou vamos pensar no etanol. Etanol são 2 carbonos, tá? Cada carbono, obviamente, vai fazer 4 ligações. Né? Esse carbono aqui do meio vai fazer 2 ligações com hidrogênio. E aqui a gente vai ter um OH. Mais uma vez, também temos OH aqui, tá? Então, metanol, etanol e assim por diante. Todos os outros, todos os outros álcoois vão ter a presença desse OH, que é a função álcool. Tudo bem? Então vamos lá agora para entender o que está acontecendo aqui. Nesse caso, quando nós temos o carbono ligado ao OH, esse OH não é o mesmo OH lá do hidróxido. Aquele OH do hidróxido é conhecido como hidroxila. Tudo bem? Nesse caso aqui, olha só o que está acontecendo. Eu vou apagar aqui para ficar menos poluído para a gente, tá? E eu puder fazer aqui o exemplo. Nesse caso aqui, nós temos o carbono fazendo as 4 ligações. Aqui, né? Vão ter hidrogênios. Tá? Então, isso aqui é o metanol. E esse oxigênio, ele está ligado ao carbono, né? Fazendo o quê? Uma ligação aqui que é covalente e não uma interação eletrostática. Então, não é uma ligação iônica, tudo bem? Isso daí já muda muito, tá? Por quê? Porque quando a gente olhava lá por exemplo, para o hidróxido de sódio, NaOH, o que acontece? Nós temos o Na+, que é altamente eletropositivo, mais o OH-, que é altamente eletronegativo. Nesse caso aqui, nós não temos isso ocorrendo. Por quê? Porque o carbono ele não é eletropositivo como um metal. Ou seja, o carbono, esse elemento se encontra aqui no meio, ele é um pouco eletronegativo sim. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele puxa elétrons na direção dele. Com mais fraqueza que o oxigênio? Com certeza, tá? Mas ele ainda puxa esses elétrons. Então aqui, quando tem o elétron do carbono e o elétron do oxigênio, obviamente que o carbono, tá? Ele estará puxando o elétron ou melhor, o oxigênio, ele estará puxando o elétron do carbono com muita força na direção dele. Tá? Então tem uma força muito grande vindo nessa direção e uma força pequenininha vindo nessa direção. Quer dizer, a eletronegatividade do oxigênio vence a eletronegatividade do carbono, mas o carbono ainda está puxando. Então não é aqui uma interação eletrostática. Ou seja, esse carbono ele não perdeu o elétron dele. O que está acontecendo? Ele está compartilhando. Então isso daqui é uma ligação. O quê? Uma ligação covalente, tá? Diferente dos hidróxidos que a gente vai ter lá uma ligação iônica, tudo bem? Então observem a diferença aqui. E aí o que acontece? Esse oxigênio ele também estará ligado aqui com um hidrogênio, certo? E obviamente ele está puxando com muita força os elétrons do oxigênio na direção dele, certo? Deixa eu até fazer em preto aqui. Tá, ele está puxando os elétrons do oxigênio com muita força na direção do hidrogênio, tá? Com muita força na direção dele. O que faz aqui? Faz com que esse hidrogênio, eu vou fazer até uma coisa esdrúxula aqui, tá? Mas acho que vai ficar mais simples da gente conseguir observar. Né? Então a gente tem a ligação aqui com o hidrogênio, observe, eu coloquei ele bem longe aqui, tá? Então o elétron do oxigênio aqui e o elétron do hidrogênio, olha onde veio parar? Veio parar aqui. O que quer dizer isso daqui? Que esse hidrogênio está quase positivo. Ou seja, a ligação desse elétron com o hidrogênio, né, que tem somente um próton, está quase se rompendo. E o que acontece isso? Isso daí quer dizer o quê? Que quando essa substância aqui, por exemplo, ela se encontra no estado aquoso, né, ou seja, esse álcool ele se encontra, por exemplo, misturado na água, ou até mesmo o álcool no seu estado líquido, essa ligação aqui, muitas vezes, ela se rompe.
E quando essa ligação se rompe, deixa eu até apagar aqui para não ficar poluído, né? Quando essa ligação aqui ela se rompe, o que que acontece, tá? Deixa eu até fazer assim que vai ficar bem mais simples da gente ver, tá? Quando essa ligação ela se rompe, o oxigênio vai ficar com esses dois elétrons, ou seja, o elétron original dele mais o elétron do hidrogênio, e o hidrogênio sai para o meio na forma de H+, tudo bem? Quer dizer o quê? Que essa estrutura aqui, ó, né, ela fica carregada negativamente. Então, observem que um álcool, olha como que isso é bem diferente, né? Um álcool, ele acaba aumentando a concentração de H+ no meio. Isso quer dizer o quê? Que ele se comporta como um ácido e não como um hidróxido. Então, dependendo da situação, a gente pode até fazer uma neutralização ácido-base utilizando o quê? Utilizando um álcool e uma base, tudo bem? Então, observem que é extremamente diferente, então, tá? A situação entre a estrutura do álcool, tudo bem? A estrutura de um álcool e a estrutura de um hidróxido. Ou seja, não é porque, quando a gente, vou apagar aqui, tá, gente? Não é porque na estrutura molecular, por exemplo, né, de um hidróxido, NaOH, né? OH- não, só H, tá? E de um álcool, vamos fazer aqui o metanol, tá? Então a estrutura dele é H, carbono, OH, tá? Não é porque nos dois a gente tem a presença de OH que eles vão ser a mesma espécie de substância. Não, na realidade aqui então, se a gente for observar mesmo, o que acontece? A gente tem o hidróxido produzindo Na+, mais OH- no meio, e o álcool ele vai estar gerando o quê? Ele vai estar gerando, eu vou colocar agora no formato de fórmula, tá? CH3O menos mais H+, tá? Observe que as estruturas então são muito diferentes. Regra geral então, viu metal ligado a OH, o que quer dizer isso? Hidróxido. Viu NH4+ ligado a OH, hidróxido. Viu em qualquer situação carbono ligado a OH, isso é um álcool. Tudo bem? Então aqui uma dica muito rápida para conseguir diferenciar álcool de hidróxido. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para vocês sempre receberem novas dicas de química como essa daqui. Se for possível, também compartilhe o vídeo, hypem, porque isso ajuda a gente a ganhar bastante relevância no canal. Deixe alguma coisa escrita aqui nos comentários, dizendo se você já conhecia isso, se foi algo novo. E se você gostou, se você quer os tipos de dicas sobre reações químicas. Dê uma olhada também lá no meu outro canal, Ciência Química, porque lá tem sempre coisas novas sobre ciência em geral. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima aula de Química.